Riram dele quando entrou na sala do advogado carregando aquele envelope amarelado. Riram baixinho, claro, porque ninguém ali tinha coragem de debochar em voz alta de um homem quebrado pelo luto, mas os olhares diziam tudo. O viúvo de 62 anos, cabelos grisalhos despenteados, camisa amassada e sapatos gastos, parecia ter envelhecido uma década inteira nos últimos 6 meses. Desde que enterrara a esposa, ele não era mais o mesmo. E o filho mais velho sabia disso. Sabia e planejava usar essa fraqueza a seu favor. Naquela tarde de quinta-feira, a sala de reuniões do escritório de advocacia parecia mais um tribunal silencioso. A luz fria dos lustres de LED caía sobre a mesa de mogno polido, refletindo rostos tensos e expectativas mal disfarçadas. O filho primogênito, Bruno, estava sentado na cabeceira oposta à do pai, de terno impecável e relógio suíço reluzindo no pulso. Ao lado dele, a esposa, perfeitamente maquiada, folheava o celular com indiferença ensaiada. Os outros 2 filhos, Camila e Rafael, ocupavam as laterais, inquietos, trocando olhares que oscilavam entre culpa e ganância. O advogado, Dr. Henrique, um senhor de meia idade com óculos de armação fina e postura protocolar, ajeitou os documentos sobre a mesa e pigarreou. O som ecoou no silêncio pesado como uma pedra caindo em água parada. O pai viúvo, sentado sozinho na outra ponta, segurava o envelope amarelado contra o peito como se fosse a última lembrança tangível da mulher que amara por 40 anos. Bruno foi o primeiro a falar, e suas palavras cortaram o ar como vidro quebrado. Pai, vamos direto ao ponto. A gente sabe que o senhor está fragilizado. Mãe se foi há pouco tempo. Entendemos a dor, mas a vida continua e decisões precisam ser tomadas. Decisões racionais. O viúvo ergueu os olhos devagar. Não disse nada, apenas olhou para o filho como quem olha para um estranho. O que o Bruno quer dizer, emendou Camila, tentando suavizar o tom, mas falhando miseravelmente, é que talvez não seja o melhor momento para o senhor administrar sozinho o patrimônio. A empresa, a casa, os investimentos são responsabilidades grandes demais para alguém que está de luto, completou Rafael, num sussurro quase audível. Bruno bateu a mão na mesa, não com violência, mas com a firmeza calculada de quem já ensaiou aquele movimento. Exatamente. Por isso trouxemos uma proposta, um plano de divisão antecipada dos bens, simples, justo, sem complicações futuras. Todos saem ganhando. O doutor Henrique tossiu, desconfortável. Ele conhecia aquela família há anos, conhecia a esposa falecida, uma mulher de fibra e bondade que sempre fora o alicerce daquela casa. E conhecia também os filhos, especialmente Bruno, que nos últimos meses se tornara presença constante em seu escritório, sempre com sugestões sobre como conduzir os negócios do pai. E você? Teria ficado em silêncio diante de filhos que não perguntaram como você estava, mas apenas quanto você ainda vale? Conta pra gente nos comentários. O viúvo respirou fundo. Seus dedos tremiam levemente ao abrir o envelope amarelado. De dentro retirou uma folha única, manuscrita, com a letra delicada e inconfundível da esposa. O papel parecia frágil, quase translúcido sob a luz artificial. Ele não leu em voz alta, apenas passou os olhos pelas palavras, sentindo o peso de cada uma delas como se fossem as últimas que ela lhe dissera antes de partir. Pai, o senhor está nos ouvindo? Bruno elevou o tom, irritação começando a vazar pela máscara de preocupação filial. Estou, respondeu o viúvo, dobrando o papel com cuidado reverente e devolvendo-o ao envelope. Estou ouvindo tudo, cada palavra. Então assina logo esses papéis e acabamos com isso hoje. Já marquei reunião com o contador para segunda-feira. O advogado ajeitou os óculos, visivelmente desconfortável. Senhor Bruno, com o devido respeito, essa não é a maneira adequada de... Doutor Henrique, não foi o senhor quem nos aconselhou sobre a importância de resolver essas questões rapidamente, evitar disputas futuras, proteger o patrimônio? Não foram essas suas palavras? O advogado abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo som de uma cadeira sendo arrastada. O viúvo se levantou, devagar. Os joelhos estalaram e por um instante pareceu que perderia o equilíbrio. Mas não perdeu. Ficou ali, de pé, segurando um envelope amarelado contra o peito, e pela primeira vez desde que entrara naquela sala, seus olhos não estavam molhados, estavam secos e firmes. Vocês querem saber o que há nesse envelope? Ninguém respondeu. Vocês querem saber por que eu trouxe isso aqui hoje, em vez de simplesmente assinar seus papéis e distribuir tudo o que construí em 40 anos de trabalho? Bruno trocou um olhar rápido com a esposa. Camila mordeu o lábio. Rafael desviou os olhos para a janela.
Então vou contar. Mas ninguém naquele lugar estava preparado para o que aconteceu em seguida. Se histórias de pais que enfrentam a ganância dos próprios filhos te tocam, inscreva-se agora. Toda semana trazemos relatos reais de coragem, amor e dignidade que você nunca vai esquecer. O viúvo voltou 43 anos no tempo, para uma noite fria de julho em que ele e a esposa, então recém-casados, dividiram uma sopa rala de legumes numa kitnet alugada no subúrbio da cidade. Não tinham quase nada. Ele trabalhava como assistente administrativo numa empresa de transporte. Ela costurava roupas em casa para ajudar no orçamento. Os sonhos eram grandes, mas o bolso era pequeno e as contas sempre pareciam maiores do que o salário. Foi naquela mesma noite que ela colocou a mão sobre a dele, com aquele sorriso suave que iluminava qualquer cômodo e disse algo que ele jamais esqueceria. A gente vai conseguir. Não importa quanto demore, não importa quantas vezes a gente tropeçar, porque a gente tem um ao outro. E eles construíram tudo juntos. Cada tijolo da casa que viriam a comprar 15 anos depois, cada cliente que confiou nele quando abriu a própria empresa de logística, cada sacrifício que fizeram para dar educação aos 3 filhos, tudo foi erguido com as mãos deles dois, juntos, sempre juntos. Bruno nasceu 2 anos depois daquela conversa na kitnet. Foi o primeiro, e talvez por isso sempre carregou um senso de direito sobre as coisas. Desde criança, Bruno era o mais ambicioso, o mais impaciente, o mais difícil. A mãe tentava equilibrar sua natureza competitiva com doses generosas de amor e limites claros. Mas conforme crescia, Bruno se tornava mais parecido com aquilo que o pai sempre temera. Um homem que media o valor das coisas pelo preço, não pelo significado. Camila e Rafael vieram depois, mais tranquilos, mais sensíveis, mas também mais influenciáveis. Seguiam o irmão mais velho como se ele fosse um norte magnético, mesmo quando esse norte apontava para lugares sombrios. A esposa via tudo isso, via e sofria em silêncio. Nos últimos meses antes de adoecer, ela confidenciou ao marido numa tarde de domingo enquanto regavam juntos o jardim, algo que o assombrava até hoje. Estou com medo do que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui. Ele riu, tentando afastar o presságio. Não fala assim, você vai estar aqui por muitos anos ainda. Mas ela não riu. Apenas olhou para as rosas que tanto amava e continuou. Quando eu partir, promete uma coisa. Não deixe eles esquecerem quem nós éramos. Não deixe eles transformarem tudo que a gente construiu em apenas dinheiro. Ele prometeu. Naquele momento, não sabia exatamente como cumpriria essa promessa, mas prometeu. 6 meses depois, ela se foi. Câncer fulminante. 3 semanas entre o diagnóstico e o último suspiro. Ele segurou a mão dela até o fim, sussurrando palavras de amor que mal conseguia pronunciar entre soluços. E quando tudo acabou, quando o silêncio tomou conta da casa e o cheiro dela começou a desaparecer lentamente dos cômodos, ele descobriu o envelope amarelado. Estava dentro da gaveta da escrivaninha dela, junto com cartas antigas, fotos desbotadas e um terço que pertencera à avó. Na frente do envelope, escrito com aquela letra delicada, para você, quando chegar a hora. Ele não precisou perguntar quando seria a hora, simplesmente soube. A carta dentro do envelope não era longa, não precisava ser. Cada palavra pesava como verdade gravada em pedra. Meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E se está lendo na frente deles, é porque chegou o momento de escolher. Eu sempre soube que esse dia viria. Vi nos olhos do nosso filho mais velho aquela fome que não se alimenta com amor, apenas com posses. Vi nos outros 2 a fraqueza de não saberem dizer não a ele. Por isso deixo aqui meu último pedido, não como esposa, mas como mãe que amou demais e viu longe demais. Não entregue a eles o que nós construímos só porque é mais fácil. Não transforme nosso amor em herança antecipada para filhos que esqueceram de perguntar se você está bem. Se eles te procuraram depois que eu parti, não foi para te abraçar, foi para contar seu dinheiro. Você sabe disso, eu sei que sabe. Faça o que seu coração mandar. Mas lembre-se, quem realmente te ama não mede, não cobra, não apressou nada, apenas fica. Com todo o meu amor, hoje e sempre, sua companheira de vida. O viúvo terminou de contar a história. O silêncio na sala era agora de outra natureza. Não era mais o silêncio tenso da espera pela divisão dos bens. Era o silêncio pesado da vergonha sendo digerida aos poucos. Camila tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, borrifando a blusa clara. Rafael olhava fixamente para as próprias mãos, como se procurasse nelas alguma resposta que justificasse o injustificável. Bruno, no entanto, permanecia impassível.
Apenas seus maxilares estavam tensos, traindo a raiva contida. Isso é manipulação emocional, disse ele, voz baixa, mas cortante. Mãe não escreveria isso. Você falsificou essa carta pra quê, Bruno? O pai o interrompeu, e pela primeira vez em meses, sua voz não tremia. Para manter o que é meu? Para não entregar de bandeja tudo o que suei 40 anos para construir? Você está velho, doente, não tem condições de... Não tem condições de quê? De enxergar que meus próprios filhos não vieram ao enterro da mãe perguntar se eu precisava de companhia, mas voltaram 6 meses depois com um advogado e um plano de divisão de bens? O doutor Henrique, que até então permanecera calado, ajeitou os óculos e pigarreou novamente. Senhor Bruno, senhores Camila e Rafael, com todo respeito, acredito que este não seja o momento nem o local adequado para prossigamos com essa reunião. Sugiro que... Não, cortou o viúvo. Não vai ter outra reunião. Não sobre isso. Não da maneira que vocês queriam. Bruno se levantou bruscamente, derrubando a cadeira atrás de si. O barulho ecoou pela sala como um tiro. Você vai se arrepender disso. Já me arrependo de muita coisa, mas não vou me arrepender de honrar sua mãe. E você? Teria tido a força para enfrentar os próprios filhos? Ou teria cedido só para manter a paz falsa? Escreve aí nos comentários. Bruno saiu batendo a porta. A esposa o seguiu sem dizer uma palavra, apenas lançando ao sogro o olhar que misturava desdém e cálculo frio. Camila ficou mais um instante, os olhos vermelhos, a boca entreaberta como se fosse dizer algo, mas no fim apenas abaixou a cabeça e saiu também. Rafael foi o último. Parou na porta, virou-se, abriu a boca, fechou e então simplesmente foi embora. O viúvo ficou sozinho na sala com o advogado. A luz fria de LED continuava caindo sobre a mesa de mogno, mas agora parecia menos agressiva. Ou talvez fosse apenas o alívio de ter feito o que precisava ser feito. Sinto muito que tenha chegado a isso, disse Dr. Henrique, sincero, mas fez a escolha certa. Fiz a escolha dela, corrigiu o viúvo, apertando o envelope contra o peito mais uma vez. E isso é o suficiente. Mas o que ele tirou do bolso segundos depois fez o advogado arregalar os olhos. Era um segundo envelope, menor, mais novo, com o timbre de um banco estampado no canto superior. O que é isso? Um testamento, o verdadeiro, feito há 3 semanas, depois que o Bruno apareceu aqui pela primeira vez com essas ideias. O Dr. Henrique pegou o documento com mãos trêmulas e começou a ler. Conforme avançava pelas linhas datilografadas, sua expressão passava da surpresa ao espanto e, finalmente, ao que só poderia ser descrito como admiração contida. O viúvo havia deixado a casa, a empresa e a maior parte dos investimentos para uma fundação em nome da esposa falecida. A fundação financiaria estudos para crianças de baixa renda, exatamente como ele e ela foram um dia. Para os filhos, havia sido reservado o suficiente para viverem com dignidade, desde que comprovassem, durante 5 anos consecutivos, trabalho ativo e contribuição social à comunidade. Caso contrário, os valores reverteriam integralmente à fundação. E havia mais. Uma cláusula específica, escrita de próprio punho pelo viúvo, dizia: que meus filhos aprendam o que eu e minha esposa aprendemos juntos, que o valor de uma vida não está no que acumulamos, mas no que deixamos de bom no mundo. E que amor verdadeiro não se prova com presença na hora da partilha, mas com presença na hora da dor. O advogado dobrou os papéis em silêncio e os devolveu ao cliente. Então, numa atitude rara para um profissional de sua postura reservada, estendeu a mão e apertou a do viúvo com firmeza respeitosa. Ela ficaria orgulhosa. O viúvo sorriu pela primeira vez desde que entrara naquela sala. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu sei. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Bruno moveu uma ação judicial contestando o testamento, alegando manipulação e incapacidade do pai. A ação foi rejeitada em primeira instância após perícia psicológica que atestou plena capacidade cognitiva e emocional do viúvo. Bruno recorreu, perdeu novamente. Na terceira tentativa, desistiu, mas não sem antes romper completamente os laços com o pai. Camila e Rafael tiveram reações diferentes. Camila, aos poucos, começou a frequentar novamente a casa paterna. Não falava muito sobre aquele dia no escritório, mas ficava quieta ao lado do pai enquanto ele regava o jardim, e isso, de alguma forma, dizia mais do que qualquer pedido de desculpas. Rafael conseguiu um emprego numa ONG de educação e 1 ano depois confessou ao pai que finalmente entendera o recado. A fundação em nome da esposa abriu suas portas 2 anos após a reunião naquela sala de advocacia.
No dia da inauguração, dezenas de crianças corriam pelos corredores do prédio reformado, suas vozes enchendo o espaço com uma alegria que fazia o viúvo lembrar da kitnet, da sopa rala, da mão dela sobre a dele e da promessa que fizeram naquela noite fria de julho. A gente vai conseguir. E conseguiram. O viúvo nunca mais se casou. Nunca quis. Dizia que já tinha vivido o maior amor da sua vida e que isso era suficiente para uma existência inteira. Continuou morando na mesma casa, cuidando do mesmo jardim, regando as mesmas rosas que ela plantara. E toda quinta-feira, sem falta, visitava o túmulo dela levando um buquê fresco e uma conversa longa sobre como andava a fundação, quantas crianças tinham sido ajudadas naquela semana e como ele sentia falta do sorriso dela. Bruno nunca mais apareceu. Às vezes, o viúvo se pegava pensando no filho mais velho, imaginando se um dia ele entenderia, mas não tinha raiva. Apenas uma tristeza mansa, do tipo que você carrega sem peso, só como lembrança de que algumas pessoas escolhem caminhos que a gente não pode seguir. Naquele dia, na sala do advogado, ele não ganhou dinheiro, não venceu uma batalha pública, não recebeu aplausos, mas recuperou algo que ninguém poderia lhe tirar. A certeza de que honrara a mulher que amava e que, mesmo depois de tudo, permanecera fiel ao único valor que realmente importava. O amor verdadeiro não se divide, se multiplica. E isso, no fim das contas, era a única herança que valia a pena deixar. Se essa história te tocou, inscreva-se agora. Toda semana trazemos relatos reais de dignidade, coragem e amor que merecem ser ouvidos. E clica no próximo vídeo da tela para assistir uma reviravolta ainda mais intensa. Uma história que vai te deixar sem palavras até o último segundo.